os 5 minutos dele. Me desculpe, vereador. Não tem problema, a gente corrige agora, né? Bom, gente, eu gostaria de falar hoje aqui a respeito de um evento que eu tive a oportunidade essa semana de participar, promovido pela Tribuna, pela Rede Tribuna, de uma maneira geral, a televisão, o jornal, voltado para a questão da inclusão social, da questão de acessibilidade e das questões, e tudo isso voltado para o conceito de sustentabilidade. Foi um momento especial, vereador Duda, uma iniciativa que vale a pena parabenizar da tribuna, mas eu volto aqui hoje para fazer uma reflexão. Está muito em moda, está se falando muito em inclusão social nesse país. Nós temos uma realidade, de acordo com o censo de 2010, cerca de 24% hoje da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso deve dar uma margem aí de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Se a gente fizer um rebatimento para o governo, para o Estado aqui do Espírito Santo, nós podemos arriscar dizer que cerca de 800 mil pessoas no Estado do Espírito Santo têm algum tipo de deficiência. Se nós fizermos mais um rebatimento para que a realidade no município de Vila Velha, nós poderemos arriscar dizer que nós temos cerca de 100 mil pessoas aqui no município de Vila Velha com algum tipo de deficiência. Isso é quase um quarto da população brasileira. E, no entanto, apesar desse conceito, inclusão social, ser muito bonito, né, muito usado, né, a gente percebe que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Eu vou aqui citar 2 ou 3 casos. Todos devem ter acompanhado nesse final de semana, no SBT, o Toleton. O Toleton já acontece há muitos anos. Desculpa, o Teleton. Desculpa, obrigado por corrigir. O Teleton. Eu acompanho o Teleton, apesar de ter errado o nome, desde o início, desde o primeiro. E em 2011, o Estado do Espírito Santo foi contemplado. Para quem não sabe, a ACD é uma instituição séria, uma instituição que cuida de reabilitação física, principalmente de crianças. E nesse momento é arrecadado recursos, nesses 2 dias, uma vez no ano, sexta e sábado, para que se possa construir instituições como essa, a ACD, em vários estados do Brasil. Em 2011, o Espírito Santo foi contemplado. Inclusive esteve lá, no programa, né, nessa época, na época, o prefeito de Vitória, João Coser, e o atual governador, Renato Casagrande. E foi assim, uma alegria muito grande, foi uma realização de um sonho. Muito bem. Isso começou, veio, né, um recurso em torno, se não me falha a memória, em torno de 13 milhões foi destinado para a construção de um ACD aqui. A Prefeitura de Vitória cedeu um terreno no bairro Universitário, lá na Grande São Pedro. Foi colocada uma pessoa como responsável para tocar esse projeto aqui no Estado. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Fizemos, inclusive, uma homenagem a ele aqui na Câmara, mas, infelizmente, ele veio falecer de forma trágica. Eu não sei se os senhores lembram daquela explosão de uma lancha que teve lá em Camburi. O doutor Rodrigo, né, ele foi vítima fatal desse desastre, né, com essa lanchas. E a partir daí, senhores, isso já tem um ano, a partir daí, a obra que estava sendo realizada lá no bairro Universitário, ela ficou completamente abandonada. Então, hoje, o que a gente vê lá, ela avançou na infraestrutura dela, na fundação dela, e depois ela simplesmente foi abandonada. Então, eu usei as redes sociais para justamente buscar uma explicação plausível da ACD e do governo do Estado. O que foi que aconteceu?
né, eu cobrei do governo do Estado, vereador da ACD, uma maior transparência e um respeito para o capixaba. E até agora, no presente momento, eu não tenho nenhum retorno. Estou formalizando, estou mandando, encaminhando um documento da ACD em São Paulo, para que eles possam se manifestar a respeito. Então, um sonho que parecia, né, possível de ser realizado, nesse momento a gente está com um monte de mato lá e a obra parada e a gente precisa saber por quê. Uma outra situação que acontece, aí agora a nível de Estado ainda, é com relação à escola auditiva. Para quem não conhece, ali próximo, ali a residência oficial, ali a residência do governador, ali na Praia da Costa, que a gente vinha num processo de discussão no governo do Estado, junto ao atual vice-governador, que a gente tinha uma promessa no sentido de que aquele espaço seria utilizado para ser referência no Estado em termos de escola para pessoas surdas. Numa reunião, numa última reunião, nós estivemos lá com o vice-governador e o secretário de Educação, o Klinger. Simplesmente, do dia para a noite, aquele espaço que era para ser destinado à escola foi ocupado pela Superintendência de Educação, sem nenhum tipo de satisfação, sem nenhum, assim, do dia para a noite. Isso certamente causou, assim, foi um desastre para as pessoas surdas. Inclusive, a reunião, a última que tivemos lá, foi assim, as pessoas chorando na mesa de reunião, e até hoje também, eu já cobrei isso também do governo do Estado, um posicionamento concreto com relação a essa situação, também não fomos atendidos até o presente momento. Foi necessário, inclusive, os surdos se organizaram e encaminharam, inclusive, denunciaram isso à ONU. Agora eu tenho uma informação que o Ministério Público Federal está solicitando ao Ministério Público Estadual informações a respeito dessa situação. Uma terceira situação, que agora eu trago aqui, me reporto aqui ao município de Vila Velha, se diz respeito à PAI de Vila Velha. A PAI de Vila Velha, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano Uma parte, Excelência. Perdão. Não, porque Vossa Excelência entrou num assunto que eu ia abordar, a Vossa Excelência, porque a gente percebe que você, Kiabai, tem sido um lutador na questão da acessibilidade e no cuidado às pessoas especiais. E justamente esse era o questionamento que eu ia fazer a Vossa Excelência, porque eu me lembro que Vossa Excelência tem lutado incansavelmente pela PAI. E a gente recebe várias solicitações de ajuda, porque hoje as pessoas passam por muitas dificuldades. Eu queria abordar a Vossa Excelência como está a situação da PAI e o que nós podemos fazer para ajudar Vossa Excelência nesse trabalho. Vou lhe explicar agora. O meu tempo está acabando. Presidente, o próximo orador teria... Porque eu tinha cedido 5 minutos, se puder... Não veio? Hein? Eu posso continuar? Bom, respondendo ao vereador Rogério Cardoso, e eu justamente falar da situação da PAI, a PAI, senhores, é uma instituição que atende aproximadamente mais de 200 crianças na escola e quase 300 crianças na sua parte clínica. Na parte clínica é um serviço que a Prefeitura de Vila Velha não presta a esse tipo de demanda na cidade. Então, eu estava dizendo, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano, a pedido do prefeito, consegui sensibilizar o prefeito na época, o Nelcimar Fraga, nós localizamos uma área na cidade, onde foi submetido, inclusive, aqui, a Câmara, né, para que fosse doada para a instituição, foi votado aqui pela Câmara, por unanimidade, a doação dessa área, e depois o arquiteto de renome aqui no Estado, o Gregório Repsold, doou o projeto arquitetônico. Diante do projeto arquitetônico, eu consegui fazer um movimento com os profissionais que fazem os projetos complementares, elétrico, de incêndio, de estrutural. Eu consegui uma espécie de um consórcio de voluntários. Todos esses projetos foram elaborados, vereador Duda. Depois nós
Tivemos uma reunião com o atual governador Renato Casagrande, isso há 2 anos atrás, e ele assumiu né, o compromisso da construção da nova sede da PAI, com a condição de triplicar a capacidade, vereador Rogério, do atendimento que é feito hoje aqui em Vila Velha, em condições muito precárias, principalmente de espaço físico, principalmente que não é uma edificação adequada, adaptada à realidade das pessoas com deficiência. Então, esses projetos foram todos para o IOPS, o ano passado, com a promessa de que, aqui em janeiro desse ano, o edital de contratação da obra iria para a rua, para que se de fato pudesse licitar e começar a construção. Isso em janeiro, com a promessa de janeiro. Nós estamos indo para o final do ano, nós estamos em novembro e nada disso aconteceu. Então, senhores, é lamentável. Nós estamos nos aproximando agora em dezembro do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado dia 3 de dezembro. E aprovado por nós aqui, nós aprovamos o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência nesse mesmo dia, coincidindo com o Dia Internacional. E, infelizmente, apesar do termo inclusão social, volto a dizer, ser muito utilizado, ser muito explorado, infelizmente, eu não vejo políticas públicas a nível estadual e a nível municipal voltadas para a necessidade dessas pessoas. Eu quero pedir aqui, fazer um apelo aos vereadores que possam se juntar a essa luta, porque nós precisamos fazer mais por cerca de 1/4 da população brasileira. Volto a dizer, senhores, aqui em Vila Velha são 100 mil, no estado são 800 mil pessoas e no Brasil já são 45 milhões. Muito obrigado.